conselhos para uma vida vencedora. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1 do 21 ao 23. Hoje, gostaria de falar com você sobre a necessidade de crescer espiritualmente. Muitos desejam ser mais espirituais e ter uma comunhão mais profunda com Deus, porém, muitos não conseguem. Talvez o entendimento do que significa ser espiritual não seja correto, ou talvez estejam buscando por um caminho diferente. Se eu perguntasse a você o que é necessário para ser espiritual, que respostas você me daria? A maioria diria que é necessário orar mais e ler a Bíblia. Sim, essa resposta está correta. São os caminhos certos para alcançar a espiritualidade. No entanto, é necessário uma compreensão mais profunda do que estamos fazendo e do que queremos ser. Ser espiritual não se resume apenas a ler e orar. É preciso também se afastar do mal, e isso exige de nós muito esforço, uma vez que vai contra nossa natureza. Nossa tendência primária é pecar, e o pecado tem um apelo fascinante que muitas vezes chama nossa atenção. Como podemos nos livrar dele? Paulo, em sua carta aos Colossenses, oferece conselhos práticos para uma vida espiritual firme e segura. Ao escrever, ele fala sobre o que precisamos alcançar. Gostaria de analisar o capítulo 3 desses conselhos e extrair lições poderosas para uma vida vitoriosa. Precisamos pensar nas coisas do alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3 do 1 ao 2. Paulo nos lembra que fomos ressuscitados com Cristo e, por isso, devemos olhar para cima e manter nossa prioridade nas coisas que são do alto. Cristo já fez a parte dele ao vir ao mundo, morrer por nós, ressuscitar e estar à direita do Pai. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. A salvação nos foi dada e agora existe uma esperança. Embora vivamos neste mundo, não devemos nos apegar a ele, pois sabemos que um dia Cristo virá nos buscar. Portanto, não há motivo para que nossos planos, sonhos e projetos terrenos sejam maiores que os planos celestiais. Paulo nos instrui a manter nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele não está sugerindo que devemos negligenciar nossa vida terrena, ao contrário, está enfatizando a importância de priorizar o céu. Muitos de nós têm dado prioridade às coisas terrenas em vez das celestiais. Será que esquecemos do céu? Será que nosso foco mudou? Onde está o sentimento do primeiro amor? É urgente que voltemos nossa atenção para Deus e priorizemos seu reino, pois nossa vida aqui é passageira e não é uma morada fixa. É a vida eterna que aguardamos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3 do 20 ao 21. Quando mantemos nosso pensamento nas coisas que são do alto, naturalmente nos afastamos das coisas terrenas. É algo que ocorre de forma orgânica, e é por isso que Paulo nos chama a atenção para voltarmos nossos olhos para os céus. Precisamos morrer para as coisas da terra. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3 do 3 ao 7. Vocês já morreram, e suas vidas agora estão escondidas com Cristo em Deus. Paulo está nos incentivando a buscar uma vida mais próxima de Deus enquanto estamos aqui.
Ainda estamos sujeitos à presença do pecado, e enquanto permanecemos nesta vida, enfrentamos muitas batalhas contra nossa própria natureza pecaminosa. É uma luta contínua e diária da qual não podemos fugir. Essa batalha só chegará ao fim quando Cristo se manifestar, e então seremos revelados com Ele em glória. Para que possamos travar e vencer essa batalha diariamente, Paulo começa a falar das coisas das quais precisamos nos livrar. Ele diz: façam morrer. Isso é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Não adianta culpar os outros ou o inimigo. Ele menciona a imoralidade sexual, impureza e paixões desenfreadas, que são pecados sexuais e tentações sedutoras. Em seguida, ele menciona os maus desejos, que muitas vezes nos levam a desejar o mal para os outros, seja por vingança ou inveja, e às vezes até pensamos em planejar o mal contra eles. Esses pensamentos não podem dominar nossos corações. Logo depois, ele fala sobre a ganância, que é idolatria. Quando somos gananciosos, não sabemos compartilhar e, ao mesmo tempo, colocamos o dinheiro e as coisas materiais à frente de Deus, tornando-os ídolos em nossas vidas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Quando falamos sobre dinheiro, é comum pensarmos apenas naqueles que buscam enriquecer. No entanto, esquecemos que até mesmo pessoas com poucos recursos podem cair nessa armadilha. Quando colocamos o trabalho à frente de Deus, estamos trilhando o mesmo caminho. Esquecemos que tudo vem dele, e se ele não prover, não importa o quanto trabalhemos, não teremos sucesso. Ele é quem nos sustenta. Essas são as razões pelas quais a ira de Deus se abate sobre os desobedientes. Muitas pessoas estão sofrendo e não entendem o motivo. Elas buscam compreender, mas a resposta é clara: quando Deus deixa de ser a prioridade, o sofrimento é inevitável. Podemos enfrentar muitas situações difíceis e grandes aflições, pois isso faz parte da vida, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, experimentamos uma paz que vai além de qualquer entendimento. Agora que nossa vida está em Cristo, devemos deixar essas preocupações de lado e viver nele. É necessário abandonar práticas terrenas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3 do 8 ao 9. Paulo nos alerta sobre sentimentos e comportamentos que não são compatíveis com aqueles que estão em Cristo. Precisamos abandoná-los, pois são altamente prejudiciais à nossa vida. A ira, por exemplo, é um sentimento terrível que precisa ser controlado. Ela pode nos levar a consequências desastrosas, destruir relacionamentos, magoar pessoas e causar sérios danos. Um verdadeiro cristão precisa aprender a controlar a ira. A indignação também é um sentimento que traz grandes consequências. Ela aumenta nossa revolta e nos afasta de Deus, tirando-nos a paz e nos deixando consumidos por um sentimento negativo. A maldade e a maledicência são prejudiciais não apenas a nós mesmos, mas também aos outros ao nosso redor. A maledicência é um sentimento sorrateiro que muitas vezes não percebemos crescendo dentro de nós. O dicionário a define como uma ação ou hábito de dizer mal dos outros, difamação, detração, maldizer. Esse comportamento não só nos prejudica, mas também se espalha para os outros, sendo um dos sentimentos mais presentes em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado com isso. A linguagem indecente no falar ainda faz parte dos hábitos de alguns crentes, e precisamos lutar urgentemente contra isso. Essa forma de falar não condiz com a nossa identidade em Cristo e alimenta o pecado em nossas mentes. Muitas vezes, tratamos isso como algo inocente ou simples, mas não é. Tudo que é maligno tem a tendência de crescer, e precisamos parar com isso. Outro sentimento que precisamos abandonar é a mentira. A mentira é progressiva e, se não for cortada pela raiz, crescerá cada vez mais. Quando nos deparamos com a mentira, precisamos corrigir-nos e cortá-la imediatamente para evitar que se espalhe. O maior problema da mentira é que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Embora não seja fácil abandonar certos sentimentos, sabemos que já nos despojamos do velho homem com suas práticas.
Precisamos nos esforçar para nos livrar deles. É preciso se revestir do novo homem. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3 do 10 ao 11. Estamos sendo renovados em conhecimento. No princípio de todas as coisas, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. No entanto, o pecado distorceu essa imagem. Quando aceitamos a Cristo, estamos reconstruindo essa imagem, buscando parecer cada vez mais com o Criador novamente. Quando Ele voltar, seremos novamente semelhantes a Ele, restaurando assim sua imagem em nós. Para isso, precisamos nos revestir de conhecimento. Isso é válido para todos, independentemente de raça, cor, idade ou nível intelectual, pois todos somos de Cristo. Novas atitudes são necessárias. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Colossenses 3 do 12 ao 15. Precisamos cultivar a compaixão, um sentimento que nos leva a nos colocarmos no lugar dos outros, permitindo-nos entender e ajudar uns aos outros. Além disso, devemos buscar a bondade, humildade, mansidão e exercitar a paciência. A paciência nos capacita a alcançar mais, a sermos mais bem-sucedidos. Esses sentimentos são divinos, em Cristo, todos eles habitavam. Se você ler os Evangelhos, encontrará tudo isso em Cristo. Precisamos nos esforçar para sermos semelhantes a Ele. Para alcançar tudo isso, a chave é nos revestirmos de amor. O amor é o elo perfeito que resolve todas as coisas, corrige e melhora, pois vem de Deus. Somente através do amor somos capazes de suportar e perdoar. Ele tem o poder de transformar completamente nossos corações. Fomos chamados para viver em paz. Essa paz não está em nosso entorno, mas dentro de nós. Quando encontramos essa paz interior, conseguimos enfrentar adversidades e desafios com muito mais facilidade. É preciso ter a palavra de Deus no coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3 do 16 ao 17. É verdade, uma das dificuldades enfrentadas por muitos crentes hoje é a leitura da Bíblia. Muitos não têm mais uma prática devocional diária com Deus. Há crentes que frequentam a igreja há muito tempo e ainda não conhecem a palavra, muitos não participam da escola bíblica e não demonstram interesse. Como podemos crescer e conhecer a Cristo se não lemos sua palavra? É na Bíblia que encontramos a revelação de Cristo, e como podemos ensinar e aconselhar uns aos outros se não conhecemos a sabedoria contida nela? Precisamos restaurar práticas dos crentes antigos, que liam a Bíblia todos os dias e buscavam a Deus em oração. Não podemos aceitar passar um dia sem contato com a palavra de Deus, pois ela é nosso alimento espiritual. Muitos crentes estão fracos espiritualmente porque não se alimentam da palavra, e alguns se desviam porque não buscam o verdadeiro conhecimento. Além disso, cantar mais hinos e cânticos espirituais e ser mais gratos a Deus nos aproxima dele. O louvor fortalece nossa capacidade de enfrentar as situações difíceis e nos dá forças para vencer adversidades e o pecado. Ficamos mais fortes espiritualmente quando louvamos a Deus. Que possamos fazer tudo em nome do Senhor e pelo Senhor. Que nossa vida reflita Cristo e possamos viver um evangelho genuíno. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que Deus nos abençoe. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br
Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.